continua sendo bom. Ele continua. Bom dia, pessoal, bom dia! Estamos aqui para o vídeo desta semana, a nossa série do mês de janeiro, Não Dá Mais. E hoje nós vamos falar sobre Você é Fonte. Eu sou fonte, você é fonte. E eu vou falar aqui baseado no texto de João 7,38, que diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Clau, o que seria fluir rios de águas vivas? Nós temos vivido um momento histórico novamente, né, na nossa nação, onde muitas coisas têm acontecido, onde nós estamos enfrentando de novo uma nova onda do vírus de gripe, de vírus de influenza, de vírus de Covid, e nós temos vivido novamente cenários de depressão, de ansiedade, de angústia, de preocupação, e tudo isso tem afetado de uma certa forma a nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos amigos. E eu não sei você, mas eu quase todo dia recebo mensagens de pessoas que estão sofrendo diante desse cenário de insegurança, desse cenário de incertezas. E isso vai causando muitas vezes angústia na nossa alma, desespero na nossa alma. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e hoje eu quero trazer aqui como uma experiência para a sua vida. Esses 2 anos que nós já vivemos de pandemia, o ano de 2020, o ano de 2021, foram 2 anos pandêmicos. E durante o início da pandemia, eu tive um quadro de opressão. O que seria opressão, Clau? Opressão é você ficar com o seu coração acelerado, você ficar com o seu coração apreensivo, você perder a noite de sono, você não conseguir dormir, você sentir uma energia pesada sobre você, você sentir algo ruim sobre a sua vida. E quando eu comecei a viver dentro desse cenário, no início da pandemia, eu me vi num quadro de opressão. Opressão é diferente de depressão. Depressão, você fica ali chorando, entristecido, adoecido. A opressão é algo que realmente te oprime. Você não consegue, parece que, respirar fundo, ter paz na sua alma, ter paz no seu coração. Tem algo que fica ali te oprimindo, te esmagando. E eu vivi no começo da pandemia esse quadro de opressão. Só que com o entendimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu identifiquei que eu estava vivendo um cenário de opressão. E aí eu tomei algumas medidas para sair desse cenário. E uma das medidas que eu tomei foi quando eu ouvi exatamente essa palavra: Clau, você é fonte. Clau, você é fonte. E uma fonte, ela vai jorrar água. E água é água limpa. Água é água cristalina. Água é algo que mata a sede das pessoas. Água é muitas vezes cura. Água, ela vem para limpar e purificar. E quando eu entendi que eu sou fonte, eu lancei por terra a opressão que estava sobre a minha vida. E eu decidi que eu usaria a minha vida para ser fonte, para trazer água, para trazer clareza, para trazer pureza, para trazer vida, para trazer alegria. Fluirá um rio de água viva. Então eu decidi que eu seria esse rio de águas vivas. Então quando eu saí desse cenário de opressão, e aí eu fui liberta disso, eu saí desse cenário de opressão, eu consegui então jorrar essa água viva. E diz assim: se alguém, quem crer em mim, quem crer em mim. Então, se você crê em Deus, se você sabe que Deus existe, que Deus é o Senhor da sua vida, eu quero te convidar hoje, eu quero te convidar nessa semana a sair desse cenário, a sair de cenário de opressão,
a sair do cenário de angústia, a sair do cenário de ansiedade, a sair do cenário de tristeza, a sair do cenário depressivo. Você tirar isso da sua vida. Cláudia, como é que eu tiro isso da minha vida? Se conecte à fonte. A fonte de água viva é Deus. A fonte de água viva é Jesus Cristo. Pega o seu coração e se conecte a essa fonte. Coloca o seu coração em Deus, coloca a sua vida em Deus, coloca a sua esperança em Deus, as suas expectativas em Deus, as coisas que talvez tenham perturbado o seu coração, te angustiado, coloca tudo isso em Deus. Não, quando eu falo assim, não dá mais, é que eu estou dizendo para você que não dá mais tempo da gente ficar nesse mundo com a nossa vida completamente bagunçada, com a nossa vida completamente destruída, vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, sendo um qualquer neste mundo, não fazendo diferença alguma nesta terra. Não, nós não fomos chamados para isso. Aqui está dizendo que se nós cremos em Deus, nós somos fonte. Então eu creio nesse Deus poderoso e maravilhoso, que é para mim o canal dessa fonte. E eu tenho certeza, você que está assistindo esse vídeo, que você tem esse Deus aí no seu coração também. Eu quero te chamar hoje para ser essa fonte de água viva, sabe? Eu fico vendo assim muitas pessoas que conversam comigo, que desabafam comigo, que trazem os seus problemas às vezes para mim, para compartilhar comigo, e eu fico pensando assim, é tão simples resolver, é tão simples sair desse cenário, basta simplesmente você parar de só querer tomar e tomar e tomar. Às vezes a gente fica só querendo ser alimentado. Muitas vezes a gente fica só buscando palavra de um, palavra de outro, lendo uma coisa aqui, assistindo um vídeo ali. A gente fica só nesse movimento aqui, ó, só engolindo. E muitas vezes por dentro nós estamos infláveis, nós estamos cheios, mas a gente não consegue jorrar. E quando você não está jorrando, quando você não está colocando para fora tudo essa fonte que Deus já colocou dentro de você, quando você não coloca isso para fora, você começa a realmente ficar angustiado, entristecido, amargurado, porque você pode ter muito conhecimento, você pode estar sendo muito abastecido, mas se você não jorra, se você não coloca isso em prática, se você não coloca isso para fora, se a sua vida não passa a ser uma vida de comunhão com Deus, uma vida de transbordo, uma vida que eu vou fazer diferença, uma vida que eu vou levar uma palavra, uma vida que eu vou pegar o meu cenário de tristeza, que eu vou pegar o meu cenário de opressão, e eu vou converter isso em cura, e eu vou converter isso em testemunho, e eu vou transformar isso para ajudar outras pessoas, outras vidas, o propósito real da nossa vida. Eu quero dizer para você nesta manhã, o propósito real da nossa vida é exatamente pegar as nossas dores, pegar as nossas lutas, pegar as nossas dificuldades e converter isso em cura, converter isso em testemunho, converter isso em ajudar outras pessoas. Quando você converte, quando você transforma, você naturalmente é curado, você naturalmente é transformado, você naturalmente vive o propósito a qual Deus te chamou para viver aqui nesta terra. Então eu tô falando para você, talvez vocês vão começar a ouvir vídeos meus como vocês nunca ouviram, porque não dá mais tempo da gente ficar brincando, esperando, sofrendo, se lamentando, vivendo uma vida de tristeza, de angústias, quando Deus te chama para ser fonte. Eu quero ser uma fonte de água viva, água viva. Se Deus está falando assim que você vai ser, que um rio de água viva vai fluir dentro de você, é porque é real, isso existe, é a palavra de Deus, e nós sabemos que essa palavra, há mais de 2000 anos, ela tem dado certo, ela é real, ela acontece. Então eu quero te convidar hoje, eu quero te convidar essa semana a parar de só engolir, só beber, e a jorrar vida, a jorrar alegria. Que essa semana seja uma semana diferente na sua vida, que da sua boca não saia nenhuma palavra de reclamação, que não saia nenhuma palavra de murmuração, que não saia nenhuma palavra de ingratidão, mas que você possa transbordar vida. Coloca gratidão nos seus dias, coloca palavras de vida nos seus dias, coloca palavras que vão edificar outras pessoas,
pessoas, quando alguém vier conversar com você, quando alguém vier desabafar com você, que você seja uma fonte de vida, que você seja uma fonte de alegria. Pare de andar cabisbaixo, triste, entristecido. Levanta os seus ombros, levanta o seu rosto, abra um sorriso, trate as pessoas com alegria, coloca empatia, coloque simpatia, trate as pessoas bem, trate as pessoas, o seu ambiente bem, dentro da sua casa, com seus familiares, conversa, sai do celular, vai viver com a sua família, vai desfrutar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, vai desfrutar das coisas que Deus te deu, das coisas que Deus já te entregou, e pare de olhar as coisas que você ainda não tem, porque quando a gente faz isso, quando a gente consegue enxergar as coisas que nós temos, nós somos muito mais abençoados, a nossa vida flui, esse rio de água vivas, ele passa a jorrar, e a gente passa a ser essa fonte inesgotável, e as coisas naturalmente à nossa volta vão sendo transformadas. Existe um poder de transformação no nosso estilo de vida. Quando você se posiciona, quando você decide que a sua vida não vai ser mais uma vida de reclamação, e a sua vida não vai ser mais um mar de problemas. Os problemas podem até existir, mas eu não estarei firmado nos problemas, eu vou estar firmada na solução, eu vou estar firmada na palavra de Deus, que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem batalha por nós. Então você não vai mais viver baseado nos seus problemas e nas suas tribulações diárias, mas você vai viver firmado na palavra de Deus, firmado no Deus vivo. É isso que eu quero desejar para você essa semana. Eu não vim aqui te motivar, eu não vim aqui trazer uma palavra de consolo para o seu coração, eu vim aqui te confrontar a viver a palavra de Deus na íntegra, na verdade. A palavra de Deus é verdade, e quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos. É isso que eu quero trazer para a sua vida. Se você tem vivido uma vida aprisionado, se você tem vivido uma vida entristecido, eu quero trazer libertação para a sua vida, e eu sei que a palavra de Deus é a palavra que liberta. Então, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para você: não dá mais para você não ser um rio de água viva, não dá mais para você não ser uma fonte inesgotável desse amor, não dá mais para você viver do mesmo jeito. 2022 é o ano da sua transformação, 2022 é o ano que você vai ser ativado em Deus, transformado em Deus, regenerado em Deus. Você vai ter vida de alegria, vida de paz, vida de transbordo. É isso que eu desejo para sua vida, é isso que eu falo para você, firmada na palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo que habita em mim. Eu declaro vida de Deus, eu declaro a paz de Deus, eu declaro a alegria de Deus, e eu coloco por terra toda depressão, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te feito viver como escravo nesta terra. Hoje eu declaro vida de Deus, eu declaro a fonte inesgotável do amor de Deus a jorrar sobre a sua vida. Recebe essa palavra, firme-se nessa palavra e declare todos os dias, ao amanhecer: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e eu sou fonte inesgotável do amor de Deus, e que de dentro de mim existe um rio de água viva que vai fluir a cada manhã, a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de alegria e uma semana de transformação. Um beijo da Clau. Continua sendo bom, ele continua sendo Deus.